Você tem medo da ira de Deus? Quer saber mais sobre esse assunto? Então fique até o final e confira mais um segredo revelado. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Minuto Profético. Hoje nós vamos falar sobre a ira de Deus. Muitos têm medo da ira de Deus, mas será que nós precisamos ter medo dela? Mas antes disso, quero convidar você a se inscrever no canal, a curtir esse vídeo e também nos seguir lá no @Cecilio7. Nós estamos com um sorteio em andamento. Hoje, que você está assistindo esse vídeo, no dia 1º, que é o lançamento desse vídeo, nós vamos fazer um sorteio de uma série de livros da coleção Conflitos. É só você ir lá no Instagram, no @Cecilio7, curtir o post e também marcar 2 amigos para poder concorrer a esse sorteio. E ouça os nossos podcasts, podcast Minuto Profético. Nós estamos começando agora a fazer a livecast. Nós estamos transformando o nosso podcast em lives. Nós fizemos aqui recentemente a live com o Elton Queiroz, falando sobre Daniel capítulo 8. Era apenas um teste, mas acabamos fazendo aí uma live. É a nossa primeira livecast aqui do canal. E se você quer ouvir esse podcast, dessa livecast, o link para o podcast está aqui na descrição deste vídeo. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre a ira de Deus. A ira de Deus é algo muito importante para nós cristãos e você precisa entender o que significa e qual a importância da ira de Deus. A ira de Deus está espalhada por vários versos da Bíblia, mas a sua efetividade ela foi destinada em um só momento por enquanto e está reservada agora para os últimos dias. Então, para você entender um pouquinho melhor, esse vídeo vai te ajudar. É uma introdução a um próximo vídeo que farei sobre a ira de Deus no Apocalipse. E para começar, quero ler um texto que diz lá em Mateus capítulo 10. Diz o seguinte: Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Aqui nesse verso, Jesus já nos chama a atenção para que o nosso temor esteja voltado para a pessoa, para o ser correto. Muitas pessoas têm medo de Satanás, têm pavor, alguns têm até temor. Mas Satanás é um inimigo derrotado e a gente não precisa ter medo dele. Se Deus está conosco, quem será contra nós? Mas o que nós precisamos ter temor é do Senhor. E esse temor, gente, não é apenas um temor de respeito, mas é medo mesmo. Medo porque é dele que vem toda a justiça contra o pecado. E se nós, pecadores, continuarmos no pecado, seremos aí alvo da ira de Deus. E esse vídeo tem como intuito te ajudar a entender a importância da ira de Deus. Muitos têm medo da ira de Deus porque existem vários versos que falam sobre como será o dia do Senhor. E a Bíblia está cheia de versos como Amós, nós temos também Apocalipse, nós temos também Isaías falando do dia do Senhor, que serão dias de trevas, dia de pavor, dia de desespero, porque a ira de Deus será derramada sobre a terra. Então muitos, de alguma forma, alimentam, até cristãos, alimentam o medo e o pavor desta ira. Mas veja, você precisa separar um pouquinho as coisas aí. O que nós temos que ter medo e temor? Nós temos que ter medo e temor de Deus, ok? Por quê? Porque Ele é o ser todo-poderoso, Ele é o Criador, é dele que vem toda a justiça. Mas nós não precisamos ter medo da ira de Deus, tá? A ira futura de Deus. E você vai entender o porquê. O nosso Deus, ele possui vários atributos. Ele tem onisciência, onipotência, onipresença, ele tem santidade, soberania. E um dos atributos que ele possui é a ira. Existem alguns atributos que Deus ele comunicou para nós seres humanos. Ele comunicou para nós o dom da criação. Pai e mãe podem criar. Existem certos atributos, o amor, a compaixão, o perdão, a escolha. Deus concedeu para nós esses atributos que o próprio Deus tem. Mas existem alguns atributos que Deus não comunicou para nós, como a onipotência, a onipresença, a onisciência. E dentre esses atributos que Deus comunicou para o ser humano é a ira. Porém, todavia, entretanto, você precisa entender
que existe uma diferença entre a ira humana e a ira divina. Olha só o que o dicionário diz sobre a ira: intenso sentimento de ódio, de rancor, dirigido a uma ou mais pessoas em razão de alguma ofensa, insulto ou rancor generalizado em função de alguma situação injuriante, fúria, cólera, indignação, vingança, punição. A ira humana ela é provida, né, de vingança, de um senso de injustiça, de por ter sido traído, por ter sido enganado, por ter sido ferido, né? E nós, quando nós iramos, muitas vezes, ao despejar a nossa ira sobre alguém, nós cometemos injustiça, nós excedemos, né? A ira em si não é pecado. Paulo diz o seguinte, né? Ireis, mas não pequeis. Tá? Então precisamos entender isso. Ter ira sobre algo não é pecado. Pecado é a maneira pela qual você expressa a sua ira. E Deus, ele tem uma maneira de se expressar a sua ira. Tá? Então, olha só. Quando você entende o sentimento de ira humana, você precisa desligar essa ideia com a ira divina. Nós temos o costume, né, de, em vez de sermos transformados à imagem e semelhança de Deus, nós queremos que Deus seja transformado à nossa imagem e semelhança. Então, muitas vezes, a maneira de a gente compreender Deus é pela maneira humana. E a maneira de compreender a ira humana não corresponde à maneira que nós compreendemos a ira divina. Vou explicar para você rapidinho aqui 3 pontos, o porquê é necessário que Deus tenha ira. O primeiro ponto é necessário que Deus tenha ira porque Deus é amor. E por ele ser amor, ele precisa manifestar esse amor. Imagine só a cena. Você chega em casa do trabalho e de repente encontra aí a sua mulher, a sua filha, o seu filho ensanguentado no chão, feridos, e de repente você encontra um ladrão, uma pessoa que entrou ali, tentou roubar e feriu a tua esposa, a tua filha. Você que ama a tua filha e ama a tua esposa, você vai se irar por aquela situação e você vai se irar contra o bandido, né? E você vai lá então tentar pegar esse bandido e só Deus sabe o que pode acontecer, né? Então o fato de você não ter gostado daquela situação, por você amar a tua esposa e a tua filha, esse senso de justiça brota no teu coração e você vai querer fazer justiça com as próprias mãos. A sua ira será despejada sobre aquele rapaz, né, aquele bandido que entrou na tua casa, né? Então, eu demonstrar a ira, isso quer dizer que eu amo as pessoas que foram feridas. Deus é amor. Se Deus é amor, logo ele deve ser irado. Porque é o seguinte, Deus ama seus filhos. E para demonstrar amor, ele precisa estar irado contra o pecado. Agora imagine aquela cena, né, hipotética. Eu chego em casa, eu vejo aquela cena tal, e aí eu olho para aquele bandido, né, e falo o seguinte: oi, tudo bem? Pode sair, a porta você está procurando a saída? Pode sair, é por aqui. É algo estranho, né? Não faz sentido. A mesma coisa. Por Deus nos amar, por Deus ser amor, ele precisa manifestar a sua ira contra o mal, contra o pecado. Entende? Deus ele consegue separar pecador do pecado, né? Nós não conseguimos fazer isso. Nós misturamos as coisas. E Deus, quando despejar a sua ira sobre o pecado, infelizmente, pecadores que não abandonaram o pecado serão então alvos da ira de Deus. Compreende isso? Então, o primeiro motivo porque Deus precisa ser irado. Porque ele é amor. Se ele é amor, a sua ira existe contra aqueles que ferem os seus filhos, o pecado, entende? O segundo motivo porque Deus precisa ser irado e porque é necessário a ira de Deus é porque Deus é um Deus justo. Deus, na sua lei, quando fez uma aliança ali com Adão, dizendo para ele que obediência era vida eterna e desobediência morte eterna, Deus ele não é homem para mentir, para voltar atrás. Deus falou que ele destruiria o erro, o pecado. O homem, se ele pecasse, ele morreria. Então, Deus não pode quebrar a sua própria lei. Deus deveria destruir o homem, porque a justiça de Deus precisava ser feita. O homem pecou, o salário do pecado é a morte. Mas Deus então envia seu filho
E o seu filho então vive uma vida perfeita, cumpre a lei, ganha a vida eterna. E na cruz do Calvário, Jesus, ele dispõe essa vida eterna para aquele que crê, e agora Jesus recebe sobre si a ira de Deus, porque Deus é justo. Então veja, todos nós fiéis em Jesus, fiéis em seu sacrifício, que depositamos os nossos pecados sobre Jesus, Jesus já recebeu a justiça de Deus na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Mas haverá um grupo de pessoas que não depositaram seus pecados sobre Jesus. Então a ira e a justiça de Deus serão lançadas, será lançada sobre os pecadores. Percebe? A justiça de Deus ela precisa acontecer. E a manifestação da ira de Deus é um exemplo da sua justiça. É como se fosse uma moeda. De um lado existe amor e do outro lado ira. Então a ira faz parte da mesma moeda do amor. Deus ele é amor e também justiça. E ele é amor porque ele é justo. E ele sendo justo, ele precisa manifestar a sua ira contra a injustiça. Percebe? E o terceiro motivo porque existe a ira de Deus e é necessário que Deus seja irado é porque o pecado precisa ser destruído. Se Deus não manifestar a sua ira contra o pecado será eterno. E Deus não quer isso. Deus tem um plano de uma eternidade sem o mal. E para que o mal seja destruído, Deus precisa manifestar a sua ira. Então, se você está aqui me assistindo e tem medo da ira de Deus, se você tem medo da ira de Deus é porque você não entendeu que a ira de Deus é algo necessário para nós. Nós que somos salvos em Jesus e aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós precisamos que Deus manifeste a sua ira para destruir o mal. Porque se Deus demorar, se ele não demonstrar a sua ira, exercer a sua ira, o seu atributo de um Deus irado, o mal vai continuar. Percebe? Então a justiça de Deus para ser manifestada é através da ira de Deus. E a ira de Deus é um benefício para nós fiéis, porque quando Deus se ira, ele destrói o mal e nós somos beneficiados com isso. O mundo está um mundo tão caótico, um mundo tão injusto. E ainda existe graça para todos os pecadores depositarem seus pecados a Cristo, para que então, naquele grande dia do Senhor, a ira de Deus se manifeste contra o pecado e que eu e você não sejamos atingidos por essa ira. E que eu e você hoje não tenhamos medo da ira de Deus. Pelo contrário, clamamos para Deus despejar logo a sua ira para que o mal acabe. Outra coisa, não tenha medo da volta de Jesus. Quem tem medo é quem não tem certeza da sua salvação. E você precisa ter certeza da tua salvação, porque Cristo já morreu por você. Aceite a promessa do perdão e da salvação. Jesus, ele concede para nós hoje graça. Então não precisa ter medo da ira de Deus, não precisa ter medo da volta de Jesus. Pelo contrário, descanse e clame para que Deus manifeste logo a sua ira. Mas lembre-se, enquanto a graça existe, é uma oportunidade para você pregar o evangelho para outras pessoas, pecadores que ainda não aceitaram Jesus como seu Salvador, porque um dia eles poderão receber a ira de Deus se não aceitarem o sacrifício de Jesus, ok? Então, para finalizar, não tenha medo da ira de Deus, tenha medo do pecado, tenha medo de cometer pecado e viver no pecado. Então, se você tem pecados para confessar, confesse, entregue seus pecados a Cristo, porque Ele já recebeu a ira de Deus. E queira você não receber a ira de Deus. Deus te abençoe, Deus te dê paz no teu coração e entenda que a ira de Deus é algo bom para nós fiéis e que Deus, muito em breve, despeje a sua ira sobre essa terra, sobre o mal, para que nós possamos viver uma vida sem sofrimento com os nossos amados. Perceberam como é importante entender a ira de Deus? Tenho certeza que você ficou mais tranquilo agora, porque a ira representa o amor de Deus pelos seus filhos. E no próximo vídeo vamos falar sobre a ira de Deus no Apocalipse. Como será isso? O que significa aquelas taças caindo? O que são as 7 pragas?
vamos falar sobre tudo isso, ok? Um forte abraço para você, Deus te abençoe, te dê paz no coração, nos vemos na próxima semana e não se esqueça, Minuto Profético, nunca foi tão fácil estudar profecias. Valeu!